This is called the CFA franc, a colonial currency that France prints for 14 African nations, and by virtue of which it exploits the resources of this nation. This is a child working in a gold mine in Burkina Faso. Burkina Faso is one of the poorest nations in the world. For Burkina Faso, which has gold, France prints colonial currency. In return, it demands that 50% of everything Burkina Faso exports ends up in the coffers of the French treasury. The gold that this child crawls into a tunnel to extract mostly ends up in the coffers of the French state. So the solution is not to take Africans and move them to Europe. The solution is to free Africa from certain Europeans who exploit it and allow these people to live off what they have. Esse discurso, apesar de ser já de algum tempo, torna-se muito recente por causa agora do apoio africano e internacional ao capitão Ibrahim Traoré, depois das ameaças internas do golpe de Estado e também da ameaça americana a um possível golpe no Burkina Faso. Esse discurso da senhora Giorgia Meloni, que é agora a atual primeira-ministra da Itália desde 2022, tornou-se viral porque a senhora Georgina é uma nacionalista, é de direita, é acusada também da extrema-direita e tem discursos sempre virados contra a imigração ilegal ou então a imigração desregulada ou então a imigração em massa que muitos africanos, como você bem sabe, chegam nas ilhas italianas em busca de porto seguro. Ponto. É uma senhora que tem um discurso muito duro em relação à imigração. Esse discurso dela, claro, torna-se hoje muito recente por causa do que está a acontecer no Burkina Faso. Ponto. A questão que se coloca aqui, até que esse vídeo aqui nos traz, são duas. Por que o Ocidente, a Europa nesse caso, que colonizou grande parte dos países africanos, por que a Europa não deixa os países africanos completamente independentes e livres? Outra pergunta seria, por que os países africanos não se deixam ser livres, numa altura em que já são todos eles independentes? E depois, por que razão países da África francófona ainda usam moeda francesa, que é o franco CFA? Esse discurso levanta-nos várias questões, mas hoje, nesse vídeo aqui, falaremos apenas dessas três questões. Mas antes de tudo, meu irmão, meu chefe, se faz favor, faz like neste vídeo, subscreva no canal, ativa a sua notificação se faz favor para não perder os próximos vídeos. O teu like é imprescindível, é importantíssimo, porque é o meu pagamento, é o meu salário e também a minha motivação. Porque fazendo like eu voltarei para cá gravar muito mais vídeos porque eu fico motivado. Se não fazer like quer dizer que você não paga o meu salário, quer dizer que você não gostou do vídeo. Venha para Sermos Comunidade, o meu grupo do WhatsApp privado, lá onde você estará junto dos mais de 250 jovens que todos os dias pela manhã recebem um texto de reflexão, durante o dia várias discussões, no fim do dia recebem mais de 12 tópicos sobre os principais acontecimentos do mundo. Aqui só falamos de 1 ou 2 tópicos, lá tu tens mais de 10 tópicos. E claro, comentamos os tópicos mais votados, sem contarmos com voto várias outras discussões, como clube de livros, reunião do Sermos Comunidade, descontos dos meus livros, livro não, dos meus cursos, porque livros já cortei o desconto dos livros, agora os descontos são nos meus cursos, também claramente das minhas audições privadas. Sem mais voltas, se nós aqui nos perguntarmos por que razão a França, aqui, nesse caso que a senhora Meloni se focou a França, por que razão a França continua a querer explorar países africanos? Essa pergunta é muito fácil nós africanos respondermos porque ela transfere a culpa para o outro. Por que vocês europeus não querem deixar de nos explorar? Transfere a culpa, ok? E a França pode responder, não vos estou a explorar, vocês são independentes de já 50 anos. Eu estou apenas a fazer negócio com vocês e tirar claramente melhor proveito desses negócios. E se nós nos perguntarmos por que razão, então, os países africanos não se deixam ser livres, por que razão continuam a manter relações com esses países? A França, Portugal, a Espanha, a Inglaterra, por que razão? Claro, aqui já as questões são muito mais internas e não é para transferir a culpa. Alguém pode transferir a culpa ao governante, a não sei, mas essa aqui já é muito mais intrínseca a nós próprios do que para os outros. Agora aqui, essa pergunta faz com que a própria França possa olhar para nós assim e esperar. Então me diga, por que razão você continua a querer usar o franco CFA? Por que razão você continua a querer manter negócio conosco? Há muitas respostas. Respostas a virem dos nossos líderes,
Há algumas, e respostas também a virem dos cidadãos africanos, há algumas, ok? Também respostas a virem de parceiros estrangeiros, que não são nem europeus nem africanos, também têm a sua visão, ok? No entanto, do ponto de vista da primeira pergunta, por que razão a França, a Inglaterra, Portugal continuam a manter relações fortes com os nossos países e às vezes serem chamados como sendo imperialistas, eu aqui vou dizer de boca cheia que Portugal, Inglaterra, França, só continuam a manter relações connosco porque existem good deal, existem bons negócios. Enquanto eu perceber que ali há bom negócio, eu vou continuar a manter relações contigo. Okay? A França não me parece que tem uma relação de dureza, de imperialismo, de neocolonialismo, de escravatura contra a África. Nós, a África, é que aceitamos hoje, fim da colonização, é que aceitamos esse tipo de tratamento. Porque, claro, temos muitos interesses a conservar. Por que razão o franco CFA ainda é uma moeda vigente na Guiné-Bissau, no Burkina Faso, no Níger, no Mali? Por que razão ainda? Porque há muitas vantagens para os países africanos terem essa moeda. Não tem muito trabalho com política monetária. Têm os seus ativos sempre alocados ao franco, à moeda europeia. Podem trocar diretamente a moeda local sem precisar de taxa de câmbio com o euro. Favores políticos, ok? Portanto, eu estou em África, sou líder político. Em França consigo muita coisa porque eu estou a ceder esse favor político à França, ok? Porque a França sabe muito bem que ganha muito com esse negócio e também os líderes africanos não são ignorantes, não são burros. Sabem muito bem que nesse negócio a França ganha muito mais. Só que eu, líder africano, tenho muita coisa a salvaguardar na Europa e preciso manter esse favor para esse cidadão aí para não perder os meus favores, para não perder os meus interesses por lá. Os líderes africanos sabem da desvantagem, sabem do perigo de entregarmos a política monetária, de entregarmos a política monetária à França, sabem do perigo. Aqui há muitos interesses pessoais a salvaguardar. Razão pela qual, aqui repito, a França não nos está a colonizar. Nós é que aceitamos essa relação de imperialismo sobre nós, razão pela qual no Burkina Faso houve aquele golpe, porque o presidente Kabila Torre percebeu que a solução para a libertação do Burkina Faso não está em correr com a França, está primeiro em libertar-se dos líderes africanos. Por isso é que houve golpe no Burkina Faso, contra o próprio africano. Perceba que o problema não está lá fora, está aqui dentro. Se eu tirar esse daqui e eu entrar, eu agora vou cortar relações com aquele, porque eu não preciso dele. Logo, dizer que a França, a Inglaterra, Portugal são imperialistas em África, não parece que sejam. Nós próprios é que temos comportamentos imperialistas para connosco mesmos. Tudo em função daquilo que nós queremos salvaguardar no nosso continente. Permanecer no poder, por exemplo, conseguir exportar a minha riqueza para lá, guardar e segurar com segurança, para aqui a redundância, ok? Logo, não me parece que hoje, 2023, existe um imperialismo estrangeiro nos nossos países. Nós temos líderes que são imperialistas, ok? Porque eles precisam manter esse comportamento, essas relações para que consigam permanecer no poder, claramente, e guardar os seus ativos lá fora. Porque se perderem hoje o poder, terão de pagar pelos todos os crimes que andaram a cometer durante os últimos anos. Eu não posso sair do poder, porque se eu sair agora, eu vou pagar muito caro pelas coisas que andei a fazer. Portanto, eu tenho que permanecer no poder. E para permanecer no poder, eu tenho que vender o meu país, que vender os meus recursos naturais aos preços de banana aos países A, B, C e D, para que eu não saia do poder. Porque aqueles ali é que vão me manter aqui no poder. Em suma, a voz da Europa ainda soa muito mais forte em nós do que a voz dos nossos africanos. Esse discurso da senhora Giorgia Meloni a vir de um africano, o mesmo discurso a vir de um africano seria completamente ignorado, mas a vir de um líder europeu é ouvido. Por que razão? Por razões históricas, culturais, de dependência, de ignorância também e, claro, porque essa relação dos nossos líderes em formato imperialista, neocolonialista, só existe porque, como disse no princípio, alguns chefes nossos precisam de permanecer no poder, têm negócios lá fora, têm bens lá fora, precisam ser amigos desses senhores ali e por isso é que preocupam-se mais em ouvi-los quando falam, porque podem cortá-los as coisas lá para fora, do que quando nós próprios falamos, porque se fala qualquer cidadão africano, se calhar, esse está a falar, mas não me vai fazer mesmo nada. Ok, ele falou, mas agora o que é que vai me acontecer? Nada. Então, não te ouvem, ok? De momento em que quem estiver a falar é alguém que, ele me pode fazer alguma coisa, claramente nos ouvem. E os europeus, infelizmente, ainda nos podem fazer muita coisa.
naqueles países que até hoje ainda não se querem libertar. Repito, eu até posso estar errado, mas eu tenho convicção que estou a dizer, não é que a França ainda nos quer cafricar, é que nós queremos permanecer cafricados porque temos muitos interesses a salvaguardar. Qual a tua opinião em relação a essa matéria? Faz um like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe. Amém.